Então vamos lá. Então vamos embarcar aqui nesse cruzeiro, entendeu? Olha, isso é uma coisa que eu quero fazer. Uma viagem de navio Portugal-Brasil. 20 dias no mar. É isso que eu quero. Vamos junto? Vambora! Tô sempre disposto a embarcar, principalmente em cruzeiros virtuais, porque cruzeiros efetivos, reais, eu confesso que já fiz, acho que o bastante por essa vida. Pois, mas eu nunca fiz, então você seria a companhia perfeita para esses 20 dias, entendeu? Tá certo, com você, com certeza, seria um prazer, Pois. amiga. Então, vamos lá. Enquanto a gente não embarca nesse cruzeiro real, Brasil-Portugal ou Portugal-Brasil, vamos no cruzeiro virtual. Então, abrindo oficialmente a minha nova etapa de lives, porque, olha, fazia muito tempo que eu não fazia live, e agora eu resolvi voltar, e eu falei, não, vou voltar, mas quero estrear com alguém que mereça. Foi aí que começou a nossa conversa. Eu falei, o Ancona é a pessoa perfeita. Então, obrigado, Cláudia. Hoje, abrindo a nossa nova temporada de live aqui no Viajando de Lá Pra Cá, eu vou conversar com o Francisco Ancona Lopes, ele que nasceu em São Paulo e é consultor de marketing, publicitário, atuou no setor de turismo e cruzeiros marítimos durante longos e longos anos e tem mais de 300 embarques, mais de 25 navios diferentes, enfim, trabalhou nessa indústria dos cruzeiros marítimos durante toda a vida. E hoje está aqui para falar do livro que ele lançou, Memórias do Deck, que eu achei o nome maravilhoso e que eu tenho muita satisfação, exatamente, esse livro, que eu tenho muita satisfação, muita alegria de abrir essa nova etapa com você, Ancona. Obrigado por aceitar o convite, por estar aqui no Viajando de Lá Pra Cá e agora literalmente viajando de lá para cá. Pois é, de lá para cá, de Portugal para o Brasil e vice-versa. Cláudia, muito obrigado pelo prazer, pela honra que você está me dando, por bater esse papo, franquear esse espaço tão especial que é o teu canal no Instagram. E já estou vendo que tem pessoas queridas a bordo. Já vi a Meire, já vi a Fátima, já vi a Érica, já vi o Celso de Campos Júnior, meu editor, o editor do Memórias do Deck. Está aqui, Garoa Livros. É um prazer estar com você e outros amigos que vão entrar e certamente se manifestar. A Érica dizendo que teve muito prazer em trabalhar comigo em vários cruzeiros temáticos. Comigo e com a Mirtes Stancanelli, que é uma grande nutricionista, hoje é uma campeã brasileira de Taça Libertadores da América com o Palmeiras. Estou muito feliz de ter todos vocês aqui. Que bom, que bom. Está todo mundo se juntando, o Antunes, a Salete, está todo mundo chegando e é muito bom ter todo mundo, essa tripulação a bordo, né? Tripulação, passageiros e vamos nós. Deixa eu te perguntar, o meu som está ligado? Eu estou aqui ouvindo uma bossa. Tá interferindo, está te atrapalhando, não? Não, para mim está tudo bem. Então tá bom, então tá certo. Ancona, antes de falar propriamente do livro, eu vou só te contar uma coisinha. Quando eu me separei, eu entrei em depressão. Então eu queria mudar, eu queria sair de São Paulo, eu não queria ir para o Rio de Janeiro. E aí eu me inscrevi, fiz uma inscrição toda em inglês no site de um determinado cruzeiro. E eu estava me candidatando a qualquer coisa, tipo até limpar o banheiro, descascar batata. Mas eu fui sumariamente recusada. E eu fiquei ainda pior, porque eu falei, nossa, nem para descascar a batata eu sirvo. Não, mas, Cláudia, navio é muito bom, cruzeiro é muito bom, principalmente para passear e se divertir. Para trabalhar, todo lugar é bom, ou não é, em suma, depende do ponto de vista. Mas é verdade que muita gente procura os navios, os cruzeiros, para viajar, trabalhar viajando. E para os jovens em começo de carreira, eu acho que vale a pena. Para as pessoas jovens já adultas, e adultas há mais tempo como eu, o ideal é só se divertir, né? Mas você, com certeza, saiu dessa fase
porque eu te conheço há muito tempo e desde que eu te conheço, você está ótima. Então, aliás, está muito bem. Parece que a gente não se vê talvez há uns 5 ou 6 anos, parece que a gente se viu ontem. Lembro de um almoço contigo num shopping aqui na região, acho que da Paulista, a gente batendo papo e tal, você com os planos de ir para Portugal. Está aí você em Portugal há 7, 8 anos já, né? Exatamente, exatamente. Saí da fase da depressão, mas eu queria, na verdade, me isolar. Eu achei que o navio ia ser maravilhoso, porque eu ia trabalhar 24 horas, não ia ver ninguém conhecido, ia ser perfeito. Aí fiquei triste, porque eu falei, nossa, fui recusada. Tive um trabalho danado de responder tudo aquilo em inglês e fui recusada. Mas tudo bem, porque, como dizia o meu ex-marido, até um pé no rabinho faz a gente ir para frente, né? Então a gente vai seguindo a vida. E você está muito bem. Nota-se que tu fez bem em desfazer o casamento. Pois. Pois é. E já desfiz o casamento há muito tempo. Mas aí embarquei em novos caminhos, novos mares, né? Atravessei literalmente o oceano e está tudo muito bem. E falando em oceano e falando nessa temporada de cruzeiros, eu andei dando uma pesquisada sobre essa coisa de cruzeiro e vi que essa temporada de cruzeiro 2025-2026, no Brasil, que começou em outubro do ano passado e segue até abril deste ano, já conta com 7 navios de cabotagem. O que é navios de cabotagem? São navios que fazem viagens que saem de um porto brasileiro e voltam ao porto brasileiro. Porque além dos navios de cabotagem, são os que embarcam os passageiros aqui em Santos, ou no Rio de Janeiro, ou em Itajaí, ou em Salvador, né? E fazem percursos dentro do Brasil ou na região aqui da América do Sul. Existem muitas companhias que usam os portos brasileiros não como cruzeiros de cabotagem, mas sim navios de passagem. Eles vão para a Antártida, vão para o Oceano Pacífico e fazem cruzeiros internacionais. Então, os navios de cabotagem são os que se dedicam aos portos brasileiros, essencialmente. E agora nós temos também o balneário de Camboriú, que foi inaugurado recentemente. É mais um porto. Você sabe que esse processo de prospecção de novos portos, você vai ler no livro Memórias do DEC, começou nos anos 90, quando reabriram a cabotagem no Brasil. Ela ficou proibida há alguns anos, no final dos anos 80, e aí nós começamos a prospectar portos que pudessem ser escala ou até porto de embarque e desembarque, como o Camboriú conseguiu agora ser alfandegado e tudo mais. E o que acontece? Foi aí que surgiram as primeiras escalas em portos que foram um sucesso, alguns ainda são até hoje, como Ilhabela, como Búzios, como Santa Catarina, Porto Belo. Nós chegamos a fazer cruzeiros que escalaram também em Bituba, em Bituba, aliás, tem um porto excelente, e escalaram São Francisco do Sul, Itajaí, que também é um porto onde se faz muitas escalas e onde embarcam e desembarcam passageiros. O Brasil realmente evoluiu nessa área, né? Depois de tantos anos, mais de 30 anos que os cruzeiros ganharam uma dimensão mais importante aqui no nosso território. Olha, quero agradecer a Rony Prado, que aderiu agora, a Wilde, que também está aqui conosco. Então, o pessoal está entrando e isso é muito bom. Você falou que evoluiu nesses últimos 30 anos. Como é que você entrou nesse mundo? Esse mundo entrou em mim, na verdade. Na verdade, eu era um estudante pré-universitário. Meu pai, na época, tinha uma pequena agência de publicidade que eu herdei e que trabalhava já na área de turismo marítimo. Atendia 2 contas nessa área, ambas de origem italiana, uma Companhia Itália de Navigazione, a Italmar, e outra a antiga Linha C, que depois assumiu o nome esse C era inicial
o nome Costa, que era o nome da família, então, proprietária da empresa. A companhia foi vendida nos anos 90 ainda para um grupo americano e hoje ela é uma subsidiária, ela é um pequeno braço de uma grande corporação americana chamada Carnival. Então, foi aí que eu comecei. Tive os primeiros contatos, achei graça. Os meus pais nos levavam, nós, filhos pequenos, ainda na infância, a navegar, a viajar e tudo mais. Quem navega, Cláudia, não tenha dúvida, vai se deixar envolver, vai se encantar. E aí eu comecei a me interessar não só pela publicidade que a gente fazia, mas também pelo marketing antes. Depois eu fui envolvido a trabalhar com produto, a desenvolver eventos, cruzeiros temáticos e tudo mais, e eu acabei jogando em várias posições simultaneamente enquanto eu trabalhei para essas empresas, tá? Então foi muito bom, muito feliz, e com isso acabei, como você bem colocou, fazendo mais de 300 viagens, e é verdade, mas também conta aí 40 anos navegando, né? Mais de 300 viagens, 25 navios diferentes. Tive realmente uma vida muito intensa, de muito trabalho e muito prazer, muita alegria a bordo dos navios e num cenário espetacular que eram os oceanos do mundo, né? Olha, eu acho que aquela frase que diz que quem trabalha com o que gosta não trabalha nenhum dia, eu acho que isso cabe muito bem no seu contexto, né? Você sabe que eu me sinto exatamente assim, tive essa felicidade de me realizar muito profissionalmente e pessoalmente também. Conheci gente maravilhosa, inclusive algumas dessas pessoas estão nos acompanhando agora nessa live, já vi os nomes que eu citei, mais alguns. Exige muita determinação. Você ficar longe de casa é bom por alguns dias, por algumas semanas, mas enfrentar temporadas inteiras, como eu tive a oportunidade de fazer, coordenando equipes, contratando tripulantes na área de entretenimento, contratando e acompanhando shows, produzindo uma série de eventos a bordo, eu passava, às vezes, 3, 4 meses, 5 meses, pulando de um navio para outro, sempre nessa época de verão. E fora da época de verão, muitas vezes acompanhando fan-tours com imprensa, com convidados especiais, indo conhecer navios na região do Golfo Pérsico, que hoje está perigoso, na região do Caribe, na região do Mediterrâneo e assim por diante. Então, posso dizer tranquilamente que eu nunca trabalhei na vida, só me diverti trabalhando. Agora, nessas temporadas que você ficava em alto mar, é impossível que você nunca tenha passado por uns problemas com o mar, com as ondas, né? E aí, como é que foi? Olha, eu vou te dizer uma coisa, com esses números, com essa performance de viagens e navios diferentes, é difícil que alguém acredite que eu nunca tenha tido um enjoo qualquer, sequer. Eu nunca enjoei em navio, nunca passei mal. Enfrentei muitas viagens sem nenhum tipo de balanço e algumas viagens com um mar muito mexido, com algumas até por 2, 3 dias seguidos, com uma navegação muito difícil. Eu tive assim, o privilégio de nunca ter tido, eu acho que é uma coisa física mesmo, eu nunca tive nenhum enjoo, nenhum enjoo e nenhuma monotonia em alto mar. Então, realmente, eu sei que eu sou uma exceção, mas também por isso durou tanto tempo. Também por isso durou quase 4 décadas o meu trabalho. Eu comecei a trabalhar com isso com 18 anos de idade. E terminei com 38. Alguns anos atrás, deixa para lá.
Olha, a Memórias do DEC entrou, a Denise Macedo também, o Rafael, a MJ Júlia está dizendo aqui, que sorte é ter um trabalho que nos realiza e diverte. É verdade, que Com sorte. certeza. É. A Vera Prandi, que entrou agora, viajou 2 vezes comigo, é verdade. É uma grande amiga e é uma grande viajante. Ela teve o privilégio de viajar num navio e antigamente muita gente tinha viajado. Hoje em dia já não estão mais entre nós muitos dos passageiros de um mito dos mares, que é o Eugênio C. Eugênio C era um sinônimo de navio nos anos 70, 80. Viajou durante 30 anos consecutivamente aqui para a América do Sul, esteve no Brasil pelo menos 3, 4, 5 vezes por ano durante esses 30 anos. Então, a Vera Prandi, como eu, teve a honra, o prazer de viajar no Eugênio C. Isso é uma maravilha. E talvez alguns, por exemplo, a Fátima Chemin, que eu acabei de ver que ela estava online, não sei se ainda está, é outra que viajou muitas vezes no Eugênio C. Olha ela aí, acabou de confirmar. Então, grandes lembranças e memórias, e estão, em boa parte, retratadas, relatadas no Memórias do DEC. O Memórias do DEC, ele surgiu no bate-papo entre amigos, na mesa de um bar, surgiu no convés, surgiu no navio, surgiu como o Memórias do DEC? Olha, Cláudia, eu tive até 2020, o ano em que começou a pandemia, eu fiz projetos, eu já tinha saído das companhias marítimas, como eu fui consultor, diretor de marketing, em suma, atuei em várias posições. Mas eu já tinha me desligado, mas eu ainda fazia alguns projetos até 2020. Chegou a pandemia, não teve jeito, o mundo teve que parar, e parou. E aí a gente entrou naquela fase de apagão de vida e tudo mais. Eu comecei a colocar em ordem, ou pelo menos a revisitar, o meu arquivo de trabalho. Eu guardo tudo, eu sou acumulador, eu sou daqueles que não joga nada fora. Eu comecei a ver coisas assim, recortes de jornal, notícias de fatos que a gente tinha gerado 10, 20, 30 anos antes, fotos, registros, vídeos, uma série de coisas. Falei, nossa, mas será que isso não dá um livro? Porque também tem o seguinte, os cruzeiros no Brasil são um fenômeno que começou na década de 60, mas cresceu mesmo a partir do ano 2000. E ninguém registrou isso, ninguém sabe. E quem sabe, quem viu e viveu como eu, e alguns outros, daqui a pouco não está mais aí para contar. E os cruzeiros continuam chegando, e continuam existindo, e continuam vindo. E é aí que precisa realmente alguém registrar e documentar, porque daqui a pouco isso vai se perder. Graças a Deus, se eu tenho uma faculdade muito boa, é a memória. Enquanto eu tive memória, até alguns anos atrás, quando eu comecei a escrever o livro, eu consegui resgatar muita coisa, além dos recortes de jornal, documentos, etc. Então, foi assim que nasceu. Aí eu comecei a escrever, comecei a me animar, comecei a falar com alguns poucos amigos a respeito, gente que eu já conhecia, em quem eu confiava, e um deles foi nada mais, nada menos que o próprio Celso de Campos Júnior, que é o dono da Garoa Livros, de quem eu já era amigo, tinha sido apresentado a ele por um grande amigo, um irmão em comum de nós dois, que é o cantor e compositor Carlinhos Vergueiro, que, aliás, você conhece, e que muita gente assistiu a bordo dos navios, os shows memoráveis de voz e violão, ou de um banquinho, violão e mais um ritmista e um outro músico e tudo mais. E o Carlinhos deu muito estímulo, deu muita força, acabou lendo o livro. Eu terminava um capítulo, mandava para ele. Aí ele comentava, sugeria, curtia e tudo mais. E assim a coisa foi crescendo. Só que isso demorou, foi um processo que levou
mais de 3 anos, porque a pandemia terminou em 22, final de 2022, por aí, né? Ou começo, não lembro. Eu sei que o livro acabou saindo com 480 páginas. É um livro que pesa 1,5 kg. É um livro que tem mais de 900 fotos. Eu tinha muita foto nos meus arquivos, inclusive porque, ao atuar para a empresa a que eu estou me referindo, que é a Costa, durante muitos anos como agência de publicidade, eu mesmo, os meus fotógrafos registraram muita coisa, muitos eventos, muitas campanhas publicitárias, muitas tomadas aéreas, na época que não existia drone, e assim por diante. Então, eu tenho um material que é precioso, e seria uma pena deixar isso se perder e não compartilhar com profissionais de turismo, com passageiros, turistas mesmo, né, amantes de navio e tudo mais. Então, achei que merecia o mercado ter um documento consistente de gente que viveu, como eu, essas experiências todas. Eu vi tudo acontecer. E, portanto, eu faço uma resenha desde o início disso, dos anos 60, eu ainda não era grande o suficiente para ter vivido aqueles primeiros anos, mas eu trabalhei com uma série de empreendedores que fizeram a coisa acontecer, donos de agências de viagem, operadores marítimos, e a gente ligada ao porto e tudo mais. Então eu ouvi de fontes indiscutíveis coisas muito interessantes que estão retratadas aqui no livro. Eu diria que até alguns anos atrás esse livro faz um resgate, digamos, de 1960 até 2020, mais ou menos, está tudo aqui. Daqui para frente, eu espero que alguém que esteja no mercado se encarregue de contar a história para quem virá. Que alguém se inspire em você e o faça, porque até então não tinha nada tão precioso assim no mercado. Agora temos as Memórias do DEC. E eu espero que alguém se inspire em você e fale, vou dar seguimento aos passos do Ancona. Claro, claro. Você sabe que eu estava falando dias atrás com uma profissional que atuou durante muitos anos numa empresa chamada MSC, que é uma grande empresa, uma das líderes do mercado mundial, está presente no Brasil, e essa minha amiga, que foi minha colega de mercado, chamada Márcia Leite, eu estou estimulando, estou colocando pilha nela para ver se ela faz o livro dela também. Gostaria muito que esse meu livro fosse o primeiro de alguns, porque a Márcia, por exemplo, é uma que trouxe MSC para o Brasil, atuou lá durante 30 anos praticamente, e viu tudo acontecer. E hoje ela é uma grande companhia, líder de mercado no Brasil, líder na Europa, e com grande presença no Caribe e em outros mercados, né? Pois, então que a Márcia dê continuidade, agora contando a história lá do MSC e seguindo. Agora, como você falou, você escreveu, tá tudo na Memórias do DEC. Essa trajetória foi mudando, porque assim, antigamente eu lembro que a gente ouvia falar da noite do comandante, que era aquele glamour, que as pessoas tinham que levar o vestido longo pro navio, e que era a noite mais glamurosa. E aí vieram os cruzeiros temáticos. E aí eu acho que, não, eu posso estar enganada, mas o Roberto Carlos, quando faz cruzeiro temático, eu imagino que deve vender logo rapidamente, porque afinal de contas você está num cruzeiro maravilhoso, e ainda tem o Roberto, acho que essa junção deve ser uma explosão. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, essa noite do comandante e os cruzeiros temáticos. Vamos lá. Noite do comandante era uma tradição, foi uma tradição que durante muitos anos era um ponto alto de qualquer viagem. Ela era muito, muito importante, por exemplo, nas travessias, nas viagens longas, quando você ia, durante 2 semanas, conviver com aquele universo mágico, né, com os tripulantes, com os novos amigos feitos
durante a viagem e tudo mais. Você imagina que as pessoas na época levavam, por sorte os navios não tinham limitação de bagagem, as pessoas tinham que levar muita bagagem, um vestuário muito abundante, né? Porque você tinha a cada 2 noites, uma era de gala. E a primeira delas era a noite do comandante e a última delas a noite de despedida, a gala do arrivederci do comandante. Então, as pessoas se vestiam com muita formalidade. Era diferente, eu não estou dizendo que era melhor ou pior do que hoje. Hoje em dia é comum você estar de bermuda e camiseta num jantar sem nenhum problema. E você está bem. O importante é que você esteja se sentindo à vontade no seu ambiente. O ambiente de hoje é muito mais informal e dá uma liberdade de figurino que na época não existia. Na época existia um rigor. Todas as noites eram recomendado traje formal nos restaurantes, independente de ser noite de gala ou não. Isso significa nessa época que eu tinha que ter ido. Então. Pena que você não foi, mas você pode imaginar. E você pode ir atualmente e você vai curtir, de qualquer forma, noites informais, noites de festa e tudo mais. Agora, essas eram as noites de gala do comandante, com todo um ritual. O comandante cumprimentava pessoalmente, dava a mão, tinha a cerimônia do shake hand. O comandante recebia os convidados na porta do salão, onde era servido o coquetel, e era um coquetel para valer, com caviar, com champanhe francesa, e assim por diante. Agora, me permite eu dar boas-vindas para um amigo? Claro que sim. De pegar um grande amigo lá do Sul, lá de Caxias do Sul. Muito obrigado por estar conosco. É o nosso amigo que fazia todos os cruzeiros temáticos. E aproveitando a presença dele, eu vou falar dos cruzeiros temáticos que você acabou de me perguntar. Na metade dos anos 90, o público dos navios estava mudando. Os navios já não faziam mais tantas viagens de travessia e era necessário vender o navio como um equipamento de lazer, férias e turismo. E aí nos encomendaram, olha, criem produtos para jovens, para um público novo, porque os navios vão mudar o perfil. E, de fato, criaram-se cruzeiros temáticos. O primeiro que nasceu foi o Cruzeiro Fitness. É isso aí, Portela, imagina, você é um grande amigo, obrigado por ter estado sempre com a gente. O Portela, por exemplo, é um que conhece muito o Cruzeiro Fitness, e o Cruzeiro Bem-Estar, ele era muito frequente nessas viagens. Esteve com a gente não só na costa, mas na MSC também. É um querido amigo, e assim como outros que estão aí assistindo a nossa live. Eu agradeço a todos que estão aqui. Então. Aí o que acontece? A gente começou a criar temas, e aí surgiram o Cruzeiro Prata L'Italiana, que o Dick Danello, nosso amigo, conduziu durante 13, 14 anos, consecutivamente, e participou de outros projetos também. Surgiu o Cruzeiro Gourmet, que foi um sucesso enquanto existiu também. O Cruzeiro Dançante, Dançando a Bordo, que também foi um sucesso enquanto existiu. Parece que ainda fazem, mas não sei bem com que... Não tenho acompanhado de perto. Então, mas, em suma, a gente lançou a semente, criou e desenvolveu. Na área dançante, a gente fez o Cruzeiro Tango e Milonga, fez o Cruzeiro Movida Latina, que era um cruzeiro de ritmos latinos, salsa, tango, etc. E assim por diante. Ou seja, você foi o cabeça de todos esses cruzeiros temáticos. Você sabe que antigamente eles diziam, o Francisco Ancona é o pai dos cruzeiros temáticos. E eu, então, alguns anos atrás, já dizia, eu estou mais para avô de cruzeiro temático do que pai, porque já fazia mais de 20 anos que a gente tinha criado essa grande novidade, e foi um produto que realmente revolucionou o mercado de cruzeiros, mexeu com o mundo do turismo. Então você fala sempre desses cruzeiros, inclusive do Roberto.
Então, Roberto, a primeira reunião a gente fez, um dia eu estou no meu escritório, recebo um telefonema, o diretor da Costa, na época, me disse, escuta, a gente recebeu uma consulta de uma empresa que é a empresa que cuida da carreira do Roberto Carlos. Mas o assunto é muito sigiloso, não pode ser aberto e tal. Você poderia atender. Eu tinha uma modéstia à parte, uma grande fluência dentro dos navios e do comandante ao marinheiro. A gente tinha muitos anos de experiência, as pessoas confiavam bastante na gente. Eu recebi um querido, que se tornou um querido amigo, Genival Barros, que foi, infelizmente, falecido alguns meses atrás, que foi durante 50 anos o braço direito, o alter ego do Roberto Carlos. O Genival cuidava de tudo do Roberto, do camarim do Roberto, da produção, das luzes, do som e tudo mais. E aí chega o Genival num domingo de manhã no Porto de Santos, eu recebo, passei o dia com ele. Ele olhou, viu tudo, ficou encantado e a gente fez a visita técnica e no final ele disse, eu acho que vai dar certo. As condições técnicas vocês nos dão. Muito obrigado pela recepção e em breve falamos. Bom, um mês depois a gente estava sentado com o então empresário, agente do Roberto, Dodge Sirena, em São Paulo, e tratando, negociando o fretamento do navio Costa Vitória, que foi onde aconteceram as primeiras 2 edições do Cruzeiro Emoções de Alto Mar. Alguém aqui perguntou se eu tinha viajado no cruzeiro do Roberto Carlos. Não só viajei, como participei, posso dizer, de uma forma bastante próxima, para não dizer importante, da prospecção e da atração desse cruzeiro temático, que esse sim revolucionou a indústria dos cruzeiros no Brasil, porque depois dele todos quiseram fazer, todos os artistas, a Ivete Sangalo, o Fábio Júnior, a Cláudia Leite, um monte. E hoje em dia acontecem vários cruzeiros temáticos musicais na costa brasileira. Tem uma empresa especializada chamada Promoção que faz uma série de saídas com a companhia MSC, que acabou, como ela tem mais navios e ela está mais presente no Brasil, acabou absorvendo boa parte desse universo de projetos, né? E o Roberto, o ano passado, ainda fez o Cruzeiro Emoções. Parece, já esse ano não está fazendo, não fez, e eu tenho a impressão que ele pendurou chuteira, até porque, digamos que já com alguma idade, é um projeto que já rendeu bastante, em suma, e já deu muito filhote por aí, né? Tem cruzeiros de vários artistas, hoje em dia, todos começaram depois que o Roberto deu o pontapé inicial. E tudo isso você conta na Memórias do DEC, claro. Ah, tá tudo aqui. E eu sei que tem muita gente que está assistindo, como a Meire, que é uma querida, que escreveu Live Maravilhosa, o livro é muito... A Meire, por exemplo, é uma querida amiga que eu não encontrei em navio ainda. E acho que não vou encontrar em navio porque eu não tenho projetos de navegar, já fiz bastante, como eu disse no início. Não, mas ela você não tinha, agora você já tem um longo de 20 dias. Tá bom. Eu levo o meu smoking e você sabe que eu mesmo, vou dar um testemunho agora, eu mesmo, uma vez, participei de um cruzeiro de Réveillon. E você sabe que eu não levei o smoking. Eu levei um smoking e um summer, um preto e um branco. Quer dizer, só de traje a rigor eu tinha 2. Fora uns 4 ternos. Isso num cruzeiro de Réveillon, ainda nos anos 80, final dos anos 80. Eu era muito novinho e tal, e tinha que obedecer o código o dress code, né? Uhum. Então a gente acabou se envolvendo até dessa forma com a formalidade dos navios. Tinha que ser, era importante, foi um momento muito bom.
mas também é um momento muito bom o de hoje, em que a informalidade reina tranquila. Hoje em dia tem muito mais cruzeiros curtos, viagens de fim de semana, cruzeiros com artistas que fazem shows a noite inteira e tudo mais. Então, tem para todo mundo, Cláudia. Tem até esses cruzeiros para solteiros, para solteiras, aquelas coisas assim, né? Muito doidas. Tem cruzeiros, olha, sem nenhum preconceito, porque o mercado é o mercado, e não é só no Brasil, tem no mundo inteiro, especialmente no mercado americano. Tem os cruzeiros singles, tem os cruzeiros, pode falar, né? Aqui no Brasil são 4:30 da tarde, aí em Portugal já está ficando escuro. Tem cruzeiros de swing, cruzeiros de... Nossa Senhora! Fiquei imaginando um cruzeiro de swing em alto mar, meu Deus! Tem cruzeiro GLS, que é um mercado... Fez-se até um filme que rodou o mundo há uns 20 anos atrás, eu não sei se você lembra. Era o Cruzeiro das Loucas, eu acho, uma coisa assim. Galão das Loucas? Então, o mercado hoje em dia está aberto para muitos nichos, né? Isso é muito bom, né? Porque assim, claro, vai de A a Z, quem gosta disso vai, quem não gosta não vai no outro, várias opções, entendeu? Eu acho que isso é bacana, né? Porque antigamente tinha essa coisa assim, eu lembro que muitos e muitos anos atrás, viajar de avião, as pessoas iam de salto alto, todas arrumadas. Eu tinha uma tia que ela tinha mala e tinha uma frasqueira para combinar com a mala, porque ela ia viajar de avião, então era um glamour, era uma coisa assim chiquérrima, né? E os outros réis mortais ficavam só vendo assim, né? Só assistindo. E agora não, tudo popularizou, né? Tudo ficou mais fácil. Então você consegue ter o avião num determinado momento mais glamuroso, mas também consegue ir de tênis e tá tudo bem, vai de short. Eu lembro que uma vez eu saí de Fortaleza de short, uma blusinha de tomara que caia, de tênis, chego no Rio de Janeiro, um frio danado, e eu de shortinho, eu falei, ai meu Deus, o que aconteceu? E aí eu falei, mas antigamente isso era inviável, você viajar de shortinho, né? E aí, de repente, e a mesma coisa são os cruzeiros, né? Hoje em dia normalizou. Mas olha, os cruzeiros temáticos, para concluir o assunto, foram fundamentais para popularizar esse tipo de viagem. Realmente eles massificaram, trouxeram um público novo, o Portela é prova disso. É um querido passageiro que é praticante de atividade física e que curte uma atividade mais dinâmica e tudo mais. Isso é muito legal. Os cruzeiros antigamente, o que você tinha de entretenimento, essencialmente eram carteado, eram jogos de salão, alguns pequenos jogos de piscina, de vez em quando, conduzidos por um animador, e ficava por aí, né? Talvez uma vivência de yoga. Hoje em dia você tem uma infinidade de atividades, as equipes de entretenimento e animação cresceram de tamanho, porque a demanda é muito para isso mesmo. Cruzeiro virou sinônimo de entretenimento, de animação. E se colocar na ponta do lápis, no outro dia eu estava conversando isso com o meu primo, que eu tenho um primo que faz muito cruzeiro, um primo e uma prima, o Rodrigo e a Carla. O Rodrigo casado com a Cláudia e a Carla, minha prima, entendeu? São primos, mas não é casado com outro. E a gente estava falando, se você botar na ponta do lápis, sai muito mais em conta você fazer um cruzeiro do que você ir para uma cidade, se hospedar num hotel chique e depois ir para lá, ir para cá. Não, no cruzeiro você está lá vários dias, comendo o que há de melhor, se divertindo, num ambiente super agradável, no alto mar, vendo as estrelas, vendo o nascer do sol, vendo o pôr do sol. Eu imagino que deve ser fantástico você ver o nascer do sol e o pôr do sol num cruzeiro, num navio imenso, no alto mar, se olhar e só ver a água e aquele céu lindo, ou aquele sol maravilhoso, ou aquelas estrelas lindas que a gente não vê mais na cidade, por conta da luz, né, dos postes e tudo mais. Eu imagino que devem ser momentos maravilhosos, quer dizer, se botar na ponta do lápis, é muito mais valioso, menos custoso,
né, do que Sim. você ir e eu acho que isso deve ser maravilhoso. A experiência de um navio de cruzeiro é muito enriquecedora nesse sentido e muito conveniente mesmo. Você tem um combo de incluídos que provavelmente é um dos mais vantajosos aí entre as opções de viagem. É claro que se você tem uma expectativa mais cultural, aí é claro, você vai para a Grécia, você vai para Roma, vai para Paris, sei lá, ou para Nova York, mas tem para tudo. O bom é você não deixar de fazer um cruzeiro de vez em quando, porque Mas realmente... mesmo assim, você pode, quando tem as paragens, né, que você desce do navio e vai à terra, né, você consegue ter essa coisa mais cultural também, né? Antigamente ainda havia algumas escalas em que o navio parava durante 2 dias, por exemplo. Passava a noite em Buenos Aires para você assistir um show de tango e ter a opção de fazer uma excursão no primeiro dia, de fazer um shopping no segundo dia. Atualmente existe uma tendência da redução dos tempos das escalas. Por questões técnicas, por questões práticas, em suma, uma série de questões que não vale a pena estender aqui. Então, hoje em dia, uma escala em Buenos Aires que dure 7, 8 horas, não dá para dizer que te permita fazer uma excursão cultural, não dá. Você Mas deixa eu precisaria te de mais falar, tempo. Antônia, e esses pacotes que a gente vê por aí que faz 10 cidades em 8 dias? Tá bom, São de mala, aeroporto, o que você vê? Nada. É uma loucura isso. É a Não é? famosa viagem Instagram, né? Você se fotografa, faz um monte de selfie e vai ver as selfies quando voltar em casa, né? Pois. Você não tem tempo de prestar atenção em nada. Mas eu não me refiro a isso, não. Me refiro por exemplo, você vai passar 1 ou 2 semanas em Portugal, vai passar 10 dias na França, vai passar 10 dias na Itália. Aí você tem mais opção para... Mas nem todo mundo quer só cultura, nem todo mundo quer só entretenimento, né? Então, ainda tem gente que é maníaca, fanática por navio e tudo mais. E enquanto eu trabalhei para as companhias marítimas, eu tentava vender essa ideia, é claro, que é bom demais e tudo mais, né? Mas olha aí o que o Portela está dizendo. Viagem rodízio de pizza. Você fica cheio, mas não sente gosto específico de nada. É É isso verdade. mesmo. É Então, verdade. eu acho que cabe tudo. Quem gosta de viajar deve fazer um cruzeiro. Quem gosta de conhecer de fato, conhecer realmente, deve também eleger as suas prioridades e tentar conhecer, tentar viajar. Eu viajei de navio, por isso que eu digo, eu viajei de navio o que eu tinha que viajar, eu acho. Eu fui para os Emirados, eu fui para o Caribe, para a Europa inteira, fui para todo lado, fui para Patagônia, fui para a Terra do Fogo, fiz todo o Nordeste brasileiro, fui até Manaus de navio. Tá bom, minha cota de navio está feita. Agora eu vou para onde, a essa altura da vida, eu vou para onde eu gosto. Vou para Roma e fico lá. E lá eu levo uma vida como se fosse um turista local, ou um morador local. Mas é isso, acho que navio provoca muito a fantasia das pessoas. E isso é maravilhoso. Exercitar essa fantasia, todo mundo precisa. No livro Memórias do Deck, você conta toda essa experiência desses longos anos de carreira, tem mais de 900 fotos, tem depoimentos, tem várias histórias. Eu queria que você citasse uma que fizesse, mas que não contasse toda, só dissesse assim, fizesse um spoiler, para que as pessoas então dissessem, agora tem que comprar o livro para poder ler essa história toda. Olha, a segunda parte do livro é prática. A primeira é toda sobre uma retrospectiva histórica, informações de como era e tal, o perfil de várias companhias, vários navios, a história delas virem ao Brasil e tudo mais. Agora, a segunda parte do livro
e que eu acho foi a mais gostosa de escrever, porque eu pude relatar as minhas experiências de ter a bordo figuras maravilhosas das artes, da cultura, atores, atrizes, cantores, poetas. Espetáculos de teatro. Exato, tive espetáculos de teatro a bordo. Ali nessa segunda parte tem um capítulo, por exemplo, do Dick Danello, conta toda a saga dele a bordo dos navios e tudo mais. Mas tem um capítulo em especial que eu acho muito curioso, que eu acho muito legal, muito importante para a música brasileira. Uma das duplas mais famosas dos anos 70 e 80 da música brasileira, música popular brasileira, reunia o poeta e o violão. Eu não vou dizer o nome, assim fica o suspense no ar. Era um poeta que contava algumas histórias nos espetáculos e um violonista jovem, paulistano e tudo mais, e eles normalmente se apresentavam no início da dupla deles em trio com uma cantora, que às vezes era uma, às vezes era outra, Marília Medalha, Maria Creuza, Maria Bethânia e assim por diante. Esses dois artistas fizeram o primeiro samba dos 150 que eles fizeram juntos a bordo do Eugênio C. E essa história é maravilhosa porque eles mal se conheciam quando fizeram. O poeta convidou o violonista para fazer uma temporada numa casa chamada La Fusa, em Buenos Aires. E ele tinha fechado esse contrato. Quem ia acompanhá-lo era um dos filhos do Caymmi, que era violonista também, que teve um problema, não pôde viajar. E aí o poeta pediu a dica para o Chico Buarque de Holanda, de quem ele era amigo, do pai do Chico e do Chico também. E o Chico falou, por que você não chama esse violonista? Ele ligou, o violonista tomou um susto, poxa, esse grande poeta me ligando em casa e tal, convidando para fazer uma temporada na Argentina. Aí tudo bem, ótimo, fecharam os detalhes, acertaram tudo. Aí o violonista perguntou, escuta, então a gente se encontra onde? No aeroporto? O poeta falou, não, no porto. Como assim no porto? Porque a gente vai de navio. Porque esse poeta tinha, por razões pessoais, preferia viajar de navio. É muito mais prazeroso, agradável e, na visão dele, mais seguro também do que avião. Foram, durante os 10 anos seguintes, eles fizeram 1000 shows juntos, turnês pelo mundo inteiro, e compuseram 150 músicas que são um grande sucesso e foram a trilha sonora do Brasil naqueles anos. A primeira delas foi composta numa cabine do navio Eugênio C. Agora tem que receber logo o livro para poder ler, entendeu? Para confirmar aqui as minhas ideias de quem é, entendeu? Oh, meu Deus! Mas agora você deixou muita gente pensativa. Não, mas é fácil. Eu falei do poeta, que era o Vinícius de Moraes, e o violonista, que era o Toquinho. Toquinho Vinícius, todo mundo sabe, né? Pois é. Olha, a Neves, MJ Nunes Neves, qualquer coisa assim, eu acho que é a Júlia. Ela está perguntando se você não quer contar alguma história divertida a bordo e se você já veio a Portugal. Não, eu conheço Portugal, estive umas 4, 5 vezes, essencialmente em Lisboa como turista e aproveitando conexões, parava o fim de semana em Lisboa e tudo mais. Gosto muito de Portugal, é uma das carências que eu tenho, é um espaço que falta preencher, quero conhecer Portugal inteira, gostaria muito tenho amigos aí, além da Cláudia, tenho outros amigos, e se Deus quiser, a vida vai me permitir. E a outra pergunta, alguma história curiosa? Nossa, tem tantas. Quantos casamentos começaram em navio? Quantos terminaram também, né? Tem para todos os gostos. Eu presenciei muita coisa dá para contar.
outras é melhor esquecer, e assim por diante. Mas tem muita coisa curiosa, tem muita história divertida. Nossa, gente, eu acho que vale mais a pena folhear o livro, Memórias do DEC, e curtir. Tem muita coisa relatada aí. Então, quando você vier a Roma, você vem a Roma, eu vou a Roma e conto com você. Depois você vem para Portugal com a gente. A Júlia é a Júlia Neves, ela é atriz. E depois também podemos nos encontrar e tomar um bom vinho do Porto, todo mundo junto. E que eu ia falar para você agora. Enfim, de vez em quando me dá umas falhas assim, entendeu? Mas lembrei, o Rodrigo Rolim, que é meu primo, que eu falei que gosta de fazer cruzeiro, ele falou assim, eu tô no deck das barcas, porque ele trabalha no Rio e mora em Niterói. Então ele tá nesse momento mesmo. Bacana. Que ótimo. Fazendo essa travessia. E a Gláudia, minha prima, que é a esposa dele, está aniversariando hoje. Ai, que bacana, parabéns, poxa, que bacana. Aliás, aquela saída do navio, ou a chegada, entrando ou saindo da Baía de Guanabara, posso garantir, é uma das imagens mais lindas do mundo. Não tem navio que possa fazer algo mais lindo, mais poético do que entrar ou sair da Baía de Guanabara. E agora vai se chamar a Estação Praça 15, agora parece que vai se chamar a Estação Praça 15 Silvio Santos. Eu ouvi alguma coisa assim. Ouvi falar também. Parece que ele camelou ali nas balsas, né, nas barcas. Exatamente. O Silvio Santos, durante muito tempo, camelou ali nas barcas e tudo mais. Tem uma história muito boa, o Silvio Santos. E o livro Memórias do DEC, ele pode ser adquirido nas livrarias online? Como é que é? Olha, a gente optou por fazer, para simplificar a vida das pessoas, porque livraria, não sei como está em Portugal. Aqui no Brasil, a gente não sabe a livraria que abre, a livraria que fecha, né? O Brasil já teve grandes redes de livrarias que praticamente não existem mais. Então, não é muito fácil atuar nesse filão, nesse segmento e tal. Então, nós temos uma loja virtual que funciona muito bem, muito rápida e que manda entregar rapidamente o livro para quem adquire. Ela é a www.memorias do DEC, sem acento, DEC com CK no final, né, DEC.com.br. Esse endereço dá acesso ao livro e uma entrega muito rápida em todo o Brasil. Como é que é? Repete. www.memoriasdodec, tudo junto, .com.br. Não tem como não chegar, não embarcar. Sai autografado? Não, eu faço questão de autografar pessoalmente. Tá certo. Tá bom? Então, memoriasdodec.com.br, através desse site, todo mundo consegue adquirir o livro do Memórias do DEC do Francisco Ancona. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe que eu era muito amiga, fui assessora, fui produtora, repórter, do Gerry Adriani. Ele chegou a fazer navios, o Gerry? Tentei levar o Gerry. Através do Dick Danello, que era amigo dele também, né? Era companheiros de Jovem Guarda. Eu quis muito, porque o Gerry era um showman espetacular. Eu não preciso falar do Gerry para você, mas eu era um grande fã, uma voz espetacular, uma presença, uma simpatia e tudo mais. Falei com o Gerry, mas a proposta do Gerry financeira era um pouco superior ao que eu podia, na época, alcançar. Então, acabei, e até hoje me arrependo de não ter levado, porque logo depois ele, infelizmente, veio a falecer precocemente. O Gerry era um Mas você chegou, desculpa perguntar, mas você chegou a falar com o Gerry mesmo ou com o empresário dele? Falei com o Gerry. Falei com o Gerry e, aliás, adorei, porque eu não o conhecia e a gente começou a falar. O Gerry, eu não sei se era naquele dia ou se ele era assim. Ele estava tão falante que ele começou começou a mudar de assunto e contar histórias da política. Porque eu fui para Brasília, falei no Senado, falei no Congresso,
mandei o deputado para aquele lugar e falei não sei o quê. Eu falei, nossa, o Gerry, se ele é assim, ele é um cara divertidíssimo. Adoraria fazer um cruzeiro com o Gerry, porque imagino cada história que não ia vir, né, na conversa. Com certeza. Olha, a Fátima, ela está perguntando, Dino Paoli esteve em algum cruzeiro? Sapori de Sale. Sapori de Sale. A Fátima é a Fátima Chemin? É. Ô, Fátima, meu Deus, puxa vida, que perda, né? Mas, na verdade, não é uma perda, porque o que ele nos deixa é um legado maravilhoso. Então, quem tem um CD, quem acessa no Spotify ou em algum canal desses de música, vai ter o prazer de continuar ouvindo Dino Pauli o resto da vida. Dino Pauli tem uma das músicas que eu acho mais lindas, das músicas românticas mais lindas que eu já ouvi. Chama-se Boccadace. Boccadace é um bairro de Gênova. Eu tive o privilégio de conhecer. Jantei algumas vezes em Boccadace, num restaurante chamado Santa Chiara. Esse restaurante ficava bem na pontinha de Boccadace, em cima do mar ali, uma coisa espetacular, aquele Mediterrâneo. Dino Pauli, eu não sei se esteve a bordo de alguma companhia. Suponho que sim, mas ele não era muito dado a esse tipo de show, não. Ele era mais para outro tipo de apresentação, né? O apresentar-se em navio não é para qualquer artista. Tem que ter o dom, tem que ter um jogo de cintura que nem todo mundo está afim de adotar. Mas que lembrança linda do Dino Pauli, Fátima. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Deixa eu te perguntar, nessa sessão de sertanejo, quem era mais? Quem foi mais? Eu acho que o Chitão e Chororó foi, o Zezé de Camargo e o Luciano foram também, né? Eles foram... Zezé de Camargo e Luciano, acho que foram os primeiros nesse segmento. Depois foram todos. Chitãozinho, Chororó, Daniel... um monte. Os grandes foram todos e estão indo todos. Eu nem estou tão atualizado. Um público grande, né? O Vitor e Léo foram. Não sei nem se estão juntos ainda cantando, mas em suma. Mas leva muita gente, porque tem um público enorme do Brasil inteiro que o sertanejo emplacou demais, né? Cresceu demais. Então Olha, o que você pensar de artista é muito raro que não tenha ido. É muito raro. E essa questão, assim, eu acho muito, muito legal isso, porque tem tanto os artistas da música quanto o teatro, e também tem essa parte do esporte, que também ficou muito presente também nos cruzeiros, né? E eu lembro que, você falando do Gerry, quando você falou do Gerry, que ele era muito falante, o Gerry era mesmo. Trabalhar com o Gerry era um problema, porque quantas vezes a gente fazia show e depois ele autografava os CDs que as pessoas levavam e ele tirava foto com todo mundo, dava beijinho em todo mundo e eu dizia, Gerry, vamos que a gente tem hora no aeroporto. Tem que pegar o avião. Só mais um autógrafo, Cláudio. Não, Gerry, pelo amor de Deus, vamos. E levava uma bolsa cheia de livros, porque ele era kardecista. E levava uma bolsa cheia de livros da Zíbia Gasparetto, de muitos outros. Não lia nenhum, porque lógico eu nunca conseguia ler nenhum. Claro. Mas ele levava, e ele era assim. E se ele passasse por você, no shopping, numa loja, onde tivesse, você olhasse para ele e ele viu que você olhou para ele, mas você não chegou perto dele, porque às vezes a pessoa tem receio de chegar perto do artista. Claro. Ele ia até você e dizia, meu amigo, como vai? Tudo bem? Eu tive essa impressão do Gerry. É um dos artistas que eu gostaria muito de ter conhecido mais de perto e ter convivido. Eu tive muita sorte de conhecer tanta gente maravilhosa, e alguns eu citei aqui. Por exemplo, a gente fez um cruzeiro com a Hebe Camargo. Você imagina o que é? A gente gravou um especial de Natal no ano 2000 com a Hebe Camargo e ela levou Sidney Magal, Zizi Posse, levou Paulo Ricardo, todo mundo que... O Jair Rodrigues, Jair era espetacular, Jair era
na figura amabilíssima, divertida e tudo mais. Quer dizer, então eu senti, infelizmente, de não ter tido a oportunidade de estar com o G.R. Adriani a bordo, porque certamente daria uma ótima história para eu te contar aqui. Quando você parou de ir a bordo dos navios, você se sentiu meio perdido? Não, eu confesso que eu me senti num momento inicial aliviado, porque estava já na hora, já tinha, talvez até, se eu soubesse eu teria parado um pouquinho antes até. Mas depois eu substituí o que poderia ser a eventual síndrome de abstinência pelas lembranças, pelas memórias e por escrever esse livro. E foi muito bom, porque hoje em dia eu faço o meu cruzeiro ideal. O meu cruzeiro ideal não seria um dos cruzeiros que existem hoje em dia, porque o meu tempo era outro e eu fiz muita coisa, sei muito do que acontece dentro dos navios, fora dos navios, então para mim tá bom, já deu. Acho que hoje em dia não me divertiria nem tanto, mas não senti falta não. Eu tenho esse cruzeiro aqui que não acaba nunca. Olha, a Érica está falando do Concórdia. Vocês trabalharam juntos no temático? Não sei se é você ou se o Diogo. Agora ela botou assim, nós trabalhamos juntos no Concórdia. Então, trabalhamos. A Érica e Tatiana. É verdade. Mas a Érica trabalhou não só no Concórdia, trabalhou no Mágica, trabalhou no Pacífica, no Serena, trabalhou em vários. Favolosa, Fascinosa. A Érica é uma excelente nutricionista e trabalhamos também no Concórdia. Concórdia foi protagonista de um incidente que também não mudou a vida dos cruzeiros de uma maneira geral, mas mudou a vida da empresa que era proprietária do navio. Foi o Concórdia que teve aquele acidente imenso? Foi o Concórdia? Na Isola del Giglio, na Itália. Então, é claro que um episódio com aquela magnitude, né, com a repercussão mundial e tudo mais, muita coisa muda Quer dizer, até alterou uma série de medidas de segurança em todas as companhias e tudo mais, mas a empresa em si, que era proprietária, claro, teve que rever muita coisa, em suma. Um negócio daqueles não é só a repercussão do episódio, mas também eu suponho o tamanho do prejuízo, né? Porque você fala sobre isso no livro? Muito de leve, porque o livro não tem muito não entra por esse lado de explorar episódios eventuais e tudo mais. Nem é o meu papel, eu acho, né? Eu tenho preciso falar da Hebe Camargo, do Vinícius, do Toquinho, do Carlinhos Vergueiro, do Inácio de Loyola Brandão, grande nome, que esteve a bordo conosco, dos irmãos Guarnieri, né, em suma, de tanta gente boa, do Dick Danello, do Carlinhos Jesus, Jaime Arocha, Marcelo Grangeiro. Nossa, tanta coisa eu acho mais interessante do que aquele episódio, que eu preferi. Eu teria o que dizer sobre aquele episódio, porque eu participei do comitê de crise que teve que enfrentar aquela fase pesada, aquele primeiro ano pós-acidente, né? Eu até teria o que falar, mas não acho que... Não tem que ser eu. Se alguém quiser falar, fale. Certo. Olha, o Rodrigo está dizendo, navio é muito bom, hotel flutuante e vários destinos numa viagem. Tenho uma ótima lembrança de um deles. Pullmantur Monarch, num roteiro que passava por Aruba e Curaçao, dentre outros. Monarch of the Seas, perfeito. Não, Pullmantur, companhia espanhola que fez história aqui no Brasil também. Infelizmente não está mais operando, mas, em suma, os navios levam a gente para lugares, em geral, muito bonitos, muito interessantes, e a gente está de férias. Acho que o meio do mar é um lugar onde você... são férias sem endereço fixo.
Para onde você vai? Bom, eu vou fazer esse roteiro e tal. Aí você está no trajeto entre um porto e outro, você não está em endereço nenhum, você está no meio do mar, você solta as amarras também e vai junto. Você acha que para quem nunca fez um cruzeiro, ao invés de pegar um cruzeiro logo grande, extenso, é melhor pegar um cruzeiro de 2, 3 dias para se adaptar e depois pegar o maior ou não? Tem os prós e os contras, né? Em geral, as pessoas fazem um curto antes, primeiro para não investir um valor alto em algo que a pessoa não sabe se vai se dar bem ou não. As pessoas se dão bem. É muito difícil não se dar bem num cruzeiro. Mas pode acontecer, né? Agora, acho que vale a pena começar com um cruzeiro. Eu começaria com um cruzeiro de uma semana, porque o cruzeiro curto é tanta informação, é tanta coisa, é tanta gente, que você mal se dá conta que a viagem começou, ela está acabando. Eu faria uma viagem de uma semana para a Bahia, por exemplo, para o Nordeste, que em geral o mar é muito bom, é tranquilo, a Bahia é maravilhosa, né? O Nordeste, Maceió e tal. Eu faria uma viagem de uma semana, porque não é uma viagem longa e você tem uma noção exata do que é um cruzeiro, de tudo que ele te oferece. Eu acho que 2, 3 dias é muito pouco, eu acho, mas a maioria começa com 2, 3 dias mesmo, né? Eu vou começar lá com 20 dias. Faz muito bem. Tem muita gente que quer morar em navio, que mora em navio. Tem algumas pessoas que... E é mais econômico você morar num navio do que você estar numa clínica para idosos, onde você está... Né, não é o seu caso, mas tanta gente, né, os idosos em geral, em especial os americanos, passam meses a bordo de navio. Mais barato. Você tem cama, roupa de cama, refeições, está tudo incluído. Então, entretenimento, não é? Exatamente. E deixa eu te contar, você sabe que esse ano eu fui passar como eu moro aqui em Portugal e o português ele é muito família, as festas, Natal, Páscoa, essas coisas, é tudo muito família. Como eu não tenho família aqui em Portugal, porque eu estou sozinha, sou eu e meus gatinhos, sempre fica aquela coisa assim, será que alguém vai me convidar na última hora para passar o Natal e o Ano Novo junto? Será que eu vou ficar sozinha? Já passei muitos Natais e Ano Novo sozinha. E então, esse ano passado, eu decidi que eu ia passar o meu Ano Novo em algum lugar fora de Penafiel. Não vou ficar aqui, quero pensar em alguma coisa. E comecei a pensar onde eu ia passar. Aí comecei a ver os hotéis, eu falei, vou ficar deprimida no hotel, toda a gente lá, acompanhada, ou com namorado, ou com família, e eu sozinha lá, desgarrada. Não, no hotel não quero. Aí, um belo dia, passando pelo Instagram, assim, vi um negócio de barco. E eu falei, um barco. Aí tava lá, Douro House Beach. Aí entrei em contato. E eu falei, olha, eu queria saber se haveria possibilidade de passar o Réveillon no barco. Quantas pessoas? Só eu. Só você? Eu quero que o barco esteja atracado no cais e quero passar o Réveillon sozinha no barco. Posso? Quanto é? É possível? A pessoa do outro lado deve ter dito que eu era louca, né? É maluca, mas tudo bem. Olha, a diária é tanto, então tá bem. Eu chego no dia 31, por volta de meio-dia, 1h, e vou embora no dia 1. Tá certo, sozinha. Aí quando foi se aproximando, a pessoa do outro lado, é Meg, eu acho o nome dela, esqueci agora, falou, olha, mas se alguém quiser ir com você, só paga uma taxa extra. Eu falei, não tem ninguém para ir comigo, eu vou, eu quero ir pro barco. Claro. E lá fui eu, pro cais de Bitetos, e o navio estava lá atracado, o barco, uma escuna maravilhosa, e eu entrei, aí o seu Antônio veio me receber lá no cais, abriu o barco, não sei o quê, me apresentou um barco casa maravilhoso, com tudo que tinha direito. E eu levei toda a minha ceia de Natal e o meu pequeno almoço, meu café da manhã para o dia seguinte. Aí levei tudo. Aí adorei. Aí arrumei minha ceia de Natal, com tudo que tinha direito, minha ceia de Ano Novo, com tudo que tinha direito, tirei fotos e botei a televisão lá para ver o Ano Novo nos outros países antes, né? Porque vai mudando. E aí passei o Réveillon sozinha no barco, no Douro House Beach, e mandei foto para o pessoal, para o pessoal do barco, né?
que tinham alugado para mim, arrendado. E aí o dono do bar ficou tão maravilhado comigo por eu ter ido sozinha, por ter feito uma ceia de Natal maravilhosa e estava fazendo lá os stories e tudo mais. Ele falou, olha, o ano novo foi de quarta para quinta, né? Ele, olha, você pode ficar aí, a filha falou para mim, meu pai disse que você pode ficar aí até sexta-feira, sem pagar nada adicional, porque ele achou você o máximo. E porque eu fui mandando foto, fazendo as coisas, né? E eu contente, mas eu fiquei muito contente. E aí eu falei, infelizmente eu não posso, porque eu tenho 4 gatinhos em casa e eu não deixei comida para eles o suficiente para ficar aqui. Mas fiquei até a quinta-feira, até o final da tarde. Eu passei meu Natal em Genebra e eu passei o Réveillon no barco, sozinha, ancorado no Cais de Bitetos. Mas eu amei. Eu falei, olha, foi uma experiência. Aí na hora que eu fui dormir, eu tranquei a porta lá do barco, como o seu Antônio me explicou. Aí fui para a cabine, fechei a cabine e depois eu pensei assim, meu Deus, eu tô sozinha aqui neste barco. Se alguém entrar, quando eu der por mim, a pessoa já vai estar aqui, dentro do quarto, né? Porque tinha três cabines, sabe? Assim, um super barco. E eu então pensei, ai meu Deus, eu acho que eu sou doida, como é que eu tô dormindo sozinha aqui? Quer saber? Vai dar tudo certo, vou ficar aqui sentindo as marolinhas aqui, entendeu? Aí comecei a sentir as marolinhas, adormeci, acordei no outro dia. Gente, que delícia. Olha, foi tão bom. E eu nem saí do cais, eu fiquei ali mesmo. Imagine alto mar. Deve ser um máximo. Imagina uma travessia de Lisboa ao Rio de Janeiro, que delícia. Pois é, exatamente. Olha, eu vou. Quando chegar lá no Rio, eu vou dizer, quero não, posso ficar aqui. Já vou ficar aqui de volta. Não quero não. Mas olha, Ancona, a gente vai terminar por hoje, já são 8h17, já estamos aqui há muito tempo conversando, eu atrapalhando você aí, né? Mas eu adorei conversar com você. Espero que você se inspire a fazer o Memórias do Deck 2, quem sabe, entendeu? Eu já estou escrevendo, mas não é o Memórias do Deck, é outro projeto. Então. Então, depois eu conto, na próxima. Tá bem. O Memórias do Deck foi seu primeiro livro. Foi. Então, o primeiro livro. O primeiro de muitos. Eu já tinha feito filho e já tinha plantado árvore. Então, o que eu tinha para fazer, eu já fiz. Mas quero fazer mais um pouco. Olha, eu não fiz filho, não plantei árvore, não escrevi livro. Estou com um saldo devedor enorme. Imagina. Olha, bom demais. O importante é viver. Você sabe que eu, só para te agradeço, já despedindo da turma, e vou comentar, já que você está em Portugal, uns 40 anos atrás eu ouvi de um amigo um verso que eu nunca esqueci na vida e que eu trouxe para ser a abertura do Memórias do Deck. É um verso de um grande poeta, o maior poeta português, Fernando Pessoa, que diz o seguinte: todo cais é uma saudade de pedra. Pensa um pouco nisso, o quanto tem de poesia, de lirismo nesse pensamento. Todo cais é uma saudade de pedra. Que lindo. E você vai esse é um verso da Ode Marítima do Fernando Pessoa, que ele escreveu com o nome de Álvaro de Campos, né? Mas é algo que marca e diz muito sobre o que é navegar. Todo cais é uma saudade de pedra. Quanta história tem em cada cais que a gente pisa. É isso aí. É verdade. E navegar é preciso. Então, vamos continuar navegando na Memórias do Deck. E, olha, as pessoas aqui estão te dando os parabéns, dizendo que a sua explanação é perfeita, entendeu? Que as memórias têm que ser compartilhadas. Então, assim, agradeço imenso a todas as pessoas que estiveram conosco até agora. Agradeço principalmente a você. Um beijinho grande para o Dick, que um dia nos apresentou. E que, para mim, é uma satisfação imensa ter a sua amizade, poder compartilhar com você momentos aqui na live, fora da live. Então, eu desejo para você muita saúde, muito sucesso, que a gente se encontre breve em Roma e em Portugal e no Brasil, e que
Memórias do Deck realmente continue navegando por todos esses mares e que venham outros livros, outras memórias, e que a gente possa realmente estar juntos mais vezes, tá certo? Muitíssimo obrigada a todos que estão aqui conosco no Viajando. Muitíssimo obrigada a você, Ancona. Um beijo a todos. Obrigado. Beijo. Até, gente. Muito obrigada, pessoal, por estarem conosco aqui até agora aqui no Viajando, conversando com o Francisco Ancona sobre o livro Memórias do Deck. Pode ser comprado no www.memoriasdodeck.com.br. Beijo, pessoal. Até quinta-feira que vem. E eu vou conversar com a psicanalista e jornalista Stella Mar Maione sobre solidão na quinta-feira que vem. Então, quem puder comparecer na quinta que vem, estaremos juntos novamente. Beijo. Beijo, Ancona. Beijo, pessoal. Tchau, obrigado. Até logo. Tchau, querido.